Olá pessoal, então nessa aula vamos terminar o capítulo 6, o último tópico é esse aqui, circuito RC, e o que eu vou fazer basicamente é revisar capacitor, vamos deduzir as expressões para corrente quando o capacitor está sendo carregado e descarregado, e dar exemplos do livro e exemplos de aplicação desse tipo de circuito. E o que a gente vai precisar basicamente são as regras de Kirchhoff, que você já está ligado como fazer. Vamos precisar da definição de capacitância de um capacitor, que nada mais é do que a carga armazenada em uma das placas, dividido pela diferença de potencial entre as placas. Lembrando que a unidade da capacitância é Faraday. E lembrar que um capacitor armazena energia, e a gente pode calcular essa energia armazenada de três maneiras, estão aqui as fórmulas, certo? Vou agradecer ao site How to Mechatronics por me emprestar essa animação. O nosso capacitor está representado por duas placas paralelas, ele está eletricamente neutro, ele possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, prótons e elétrons, e ele ficaria assim para sempre. Mas quando a gente liga as placas aos terminais de uma bateria, imediatamente é estabelecido um campo elétrico no circuito e gera um movimento de cargas, ou seja, corrente elétrica. É nessa corrente que a gente está interessado. As cargas negativas estão fluindo para a placa da direita, então tem uma corrente elétrica estabelecida, uma corrente elétrica teórica, né, que entra no polo negativo da bateria e sai pelo polo positivo. Perceba que vai se tornando cada vez mais difícil para a bateria colocar elétrons na placa da direita, porque ela está ficando cada vez mais carregada, tem uma repulsão muito forte, né? E em algum momento vai ser estabelecido o equilíbrio, ou seja, não vai ter mais fluxo de cargas, não tem mais corrente elétrica no circuito. Nessa situação, teremos uma placa carregada negativamente, excesso de elétrons, e outra positivamente. O capacitor está carregado, então estabelece um campo elétrico entre as placas, certo? E se a gente retirar a bateria sem conectar os fios, as placas vão permanecer carregadas assim para sempre, beleza? Até o momento em que a gente reconecta o circuito. Vamos supor que a gente coloca uma lâmpada LED ali, certo? Que vai representar um resistor. Uma nova corrente aparece enquanto o capacitor é descarregado. E é nessa nova corrente que a gente está interessado de novo. Beleza? Como a passagem de cargas pela lâmpada, ela vai emitir luz, ou a potência será transferida para o nosso resistor, para esse elemento aqui. Beleza? Então, em resumo, a gente vai estudar o comportamento da corrente elétrica enquanto o capacitor é carregado e descarregado. E para fazer esse estudo, a gente monta esse circuito bem simples, que nada mais é do que um capacitor ligado em série com um resistor. Por isso, o circuito RC. Aqui está a nossa bateria que vai carregar o circuito e depois a gente tira ela daqui e o circuito descarrega. Uma primeira representação, circuito descarregado, colocou em série o capacitor com o resistor, não tem bateria, certo? O circuito vai ficar assim para sempre, beleza? Não tem corrente elétrica nem nada. Liguei a bateria, o meu capacitor vai começar a ser carregado. E no instante inicial em que eu conectei a bateria, ou seja, em T0 igual a zero, a gente pode dizer que a carga no capacitor, que é a carga inicial, é igual a zero, ele não está carregado. Mas a corrente inicial que se estabelece no circuito, a gente vai dizer que é uma corrente máxima, porque ainda está fácil fluir cargas por aqui. Você não tem a repulsão de elétrons nas placas porque elas não estão carregadas, certo? E a gente consegue descobrir essa corrente utilizando a resistência, porque afinal de contas a DDP no resistor vai ser R vezes I. Então a corrente vai ser dada por epsilon dividido por R. Força eletromotriz dividido pela resistência. A partir desse instante, a gente vai ter correntes cada vez menores, porque o capacitor vai começar a ser carregado e vai ficar cada vez mais difícil para essa bateria movimentar cargas de uma placa para outra. E se eu deixar esse circuito rodando por muito tempo, ele vai atingir o equilíbrio. E no equilíbrio a gente sabe que a gente não vai ter mais corrente elétrica fluindo por aí. E nosso capacitor vai estar carregado com uma carga máxima dada por epsilon vezes C. Porque no equilíbrio, todo esse lado do circuito aqui vai estar no mesmo potencial negativo da bateria e esse outro lado do circuito vai estar no potencial positivo da bateria. Então a diferença de potencial entre as placas vai ser a mesma da bateria. Nossa definição de capacitância vai estabelecer uma relação entre carga e diferença de potencial, beleza? E eu passei a força eletromotriz multiplicando aqui para achar a carga máxima, certo? Então tá aí carga máxima. Descarregando o circuito agora, eu liguei o meu fio aqui e toda aquela carga máxima que estava acumulada, dada por isto aqui, né,
vai começar a fluir pelo circuito. Então, em T igual a zero, quando a gente religa o circuito, a gente vai ter uma corrente I máxima passando por aí. A gente vai descobrir isso aqui através das equações. E a gente tem uma carga máxima no início dada por isso aqui. Então vamos estudar esse primeiro caso aqui e ver como a corrente elétrica se comporta. O primeiro passo é aplicar regras de Kirchhoff nessa malha aqui. A corrente elétrica está fazendo esse movimento e eu vou percorrer a minha malha nessa direção também, sentido anti-horário. Como as somas das diferenças de potenciais tem que ser zero, então primeiro eu percorro a bateria no sentido positivo, eu tenho uma diferença de potencial epsilon. Depois eu atravesso o resistor, tem uma diferença de potencial aqui. E por último eu atravesso o capacitor, tem uma diferença de potencial no capacitor. Isso aqui tudo tem que ser zero. Então repetindo aqui, a diferença de potencial no resistor é dado pela resistência vezes a corrente elétrica. E eu estou passando por ele no sentido da corrente, então menos R vezes I. E quando eu chego no capacitor por aqui, primeiro eu encontro a placa positiva, tá vendo que está ligada no terminal positivo, e depois eu encontro a placa negativa ligada no terminal negativo. Então a diferença de potencial que eu encontro ela é negativa também. E é dado pela carga no capacitor dividido pela capacitância dele. Beleza? Então a gente está usando ΔV igual a R vezes I, e a definição de capacitância que é Q sobre ΔV. Essas são as fórmulas básicas. É importante salientar aqui que essa corrente ela depende do tempo, e essa quantidade de carga no capacitor também depende do tempo. São duas funções que estão variando com o tempo. Então esses valores aqui são os valores instantâneos, tanto da corrente quanto para a carga. Então eu preciso me lembrar que a corrente instantânea é a variação da carga no tempo. E eu vou usar essa informação agora na minha expressão. Você está vendo onde eu quero chegar? Multiplica aqui em cima e embaixo por C. Então a gente tem menos RC dividindo todo mundo, vou deixar ali em evidência. E esse termo Q menos εc eu vou jogar para o lado de lá. Bom, então aqui desse lado a gente tem uma expressão que só tem Q. O dt está aqui de intruso, vamos jogar ele para o outro lado. Então chegamos numa expressão bem agradável, que eu posso tomar a integral em ambos os lados, do instante zero até um instante t qualquer. E lembrando que no instante zero a minha carga é zero, e no instante t qualquer a gente vai ter a função q de t, que eu quero descobrir. E esse lado direito aqui é fácil, né? Porque você tem menos rc, que é uma constante, sai da integral, fica a integral de 0 a t de dt. Beleza? Aqui vai dar menos 1 sobre rc vezes t. Mas essa outra integral aqui é interessante a gente fazer uma substituição. O denominador q menos εc eu vou chamar de u. E se eu diferenciar essas expressões, eu vou ter a diferencial de dq menos a diferencial disso aqui. Isso aqui é uma constante, certo? Dá zero. E diferencial de du. E essas são as substituições que eu vou fazer. É uma integral um pouco mais amigável, certo? Só que cuidado, tem os limites aqui. Quando q é igual a zero, u vai se tornar menos εc. Esse é o limite inferior da minha integral. E quando q é igual a q, não tem o que fazer, né? Quando q é igual a q, u vai ser igual a q menos εc. A gente sabe que essa integral é o ln de u sobre o zero, onde o zero é o inicial, é esse cara aqui. Então, ln de q menos εc sobre menos εc. Reorganizando a nossa resposta. E agora, para isolar a carga em função do tempo, eu vou usar a definição de logaritmo e reinverter toda essa expressão desse jeito. E isolando o Q, eu vou ter a minha expressão final, que é dada por isso aqui. Não se esqueça que epsilon vezes C é o que a gente chamou de carga máxima depois que o capacitor foi completamente carregado. Então vamos trocar esses termos pela carga máxima e colocar ela em evidência para ter, de fato, agora a expressão final. E é dessa forma que a corrente está variando no tempo enquanto um capacitor está sendo carregado. Quando o tempo é igual a zero, essa exponencial é igual a 1, 1 menos 1 torna-se zero, e a corrente inicial é igual a zero, era o que a gente estava prevendo. Para um tempo muito grande, essa exponencial vai a zero, e a minha carga é igual à carga máxima, como eu também esperava. Carga como função do tempo, então, para o capacitor carregando. Bom, a gente sabe que a nossa corrente instantânea nada mais é do que a derivada da carga no tempo.
Então, se eu tomar a derivada dessa expressão, eu vou ter a função da corrente no tempo. Essa derivada aqui, vou tomar a derivada de uma constante, esse termo dá zero, depois eu tomo a derivada desse outro termo aqui. E a derivada dele vai dar isso aqui, porque menos que é uma constante, saiu da derivada. Essa derivada é a regra da cadeia. Primeiro a derivada da exponencial, que é igual a ela mesma. Depois a derivada do expoente, que vai dar menos 1 sobre RC. Portanto, a minha corrente elétrica em função do tempo pode ser escrita como que a gente vai fazer uma última mudança, né? A carga total é dada por C vezes a DDP. E a gente tem essa expressão aqui para a corrente em função do tempo. Para um tempo inicial igual a zero, toda essa exponencial se torna 1 e a corrente inicial é igual a ε sobre R, como a gente já tinha previsto. Para um tempo muito grande, essa exponencial se torna zero, que mata todo este termo, e a corrente cai a zero num tempo muito grande, que era o que a gente tinha previsto também. É importante salientar que o termo R vezes C, resistência vezes capacitância, é chamado de constante de tempo, representado pela letra tal. Toda vez que o tempo for múltiplo de R vezes C, a gente vai descobrir que a nossa corrente elétrica diminui por um fator E. E assim por diante. Ou seja, cada vez que um tempo RC passa, a corrente diminui por um fator E. Se você fizer a análise dimensional de resistência vezes capacitância, você vai descobrir uma unidade de tempo aqui.